Vamos fazer nossa primeira oração. Abre aí a sua Bíblia, dá um abraço nela, abraça Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, estamos aqui diante da tua santa presença e ainda, Espírito Santo, que estejamos distantes umas das outras, ainda assim estamos reunidas na tua presença através do teu Espírito. Estamos em unidade, meu Pai, de pensamento, estamos em unidade de propósito, estamos aqui desejosas de aprender mais do Senhor. E, meu Deus, que o Senhor venha colocar dentro da gente cada vez mais da tua sabedoria e entendimento, nos dê cada vez mais disposição para te servir, nos dê, meu Pai, mais capacidades para cumprir todo o seu mandar, e nos dê, meu Pai, a salvação. Nós estamos aqui, meu Pai, movidas por um ato de fé, e é por isso, meu Pai, que nós precisamos e nós desejamos alcançar a salvação. Nós não somos, meu Pai, cidadãs desse mundo, somos cidadãs dos céus. E eu te peço, meu Pai, que quando estivermos preparadas, ou quando o Senhor julgar necessário, possível, que o Senhor venha, meu Pai, nos levar para junto de Ti. É esse, meu Pai, o nosso maior objetivo. Mas enquanto estivermos aqui, que o Senhor nos faça ganhar muitas almas. Então, meu Pai, para isso, nos dê a Tua direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ok, meninas, vamos lá. Estamos aqui em Gênesis, capítulo 6. Mas antes, vamos ouvir aí um pouquinho da história da Andresa. Fala aí, Andresa, quanto tempo você tem de igreja já? Quanto tempo você já conhece Jesus? O que te trouxe a Jesus? Quem te levou? Fala aí um pouquinho da sua história aí com Deus. Eu já conheço, né, a Igreja Universal já há algum tempo. Minha tia, ela tem 35 anos, mais ou menos, né, na presença de Deus, que ela já conhece. Então, eu já fui apresentada à igreja com 12 anos. Então, aos 12 anos, eu já conhecia, assim, a Igreja Universal, mas, infelizmente, pela idade, não tive maturidade para me entregar verdadeiramente, né, ao Senhor Jesus. Então, cheguei a conhecer, participei da escolinha, depois cheguei a frequentar algumas vezes, né, só como visitante, acho que era a Nova Geração, se eu não me engano, não era Força Jovem, das antigas, na Pituba, entendeu? Na Pituba, a Nova Geração, e depois eu me mudei. No ano seguinte, eu vim para cá, para Portão. Em Portão, então, com uns 15 anos, cheguei aqui no ano de 2000, não segui nenhuma religião, minha mãe também não tinha nenhuma religião, né? Até então, todos os meus familiares eram católicos, só minha tia, né, que realmente veio para cá, para Salvador, e se converteu e conheceu, né, a Igreja Universal em si. Então, eu fiquei, vamos dizer assim, na minha aborrecência, maturidade, né? Caindo, capengando, sempre vazia, triste. Não me digo que eu era não digo que eu era uma adolescente problemática, mas sim, mas era bem triste, vazia. Com 18 anos, né? Eu tive meu primeiro filho, maturidade também, toda aquela fase, né? Da aborrecência. E depois, com meu filho, lá por volta dos 22 anos, sim, ele já estava com mais ou menos uns 6, 7 anos, veio sim o desejo de eu ter um encontro com Deus. E aí passei pela igreja adventista, na realidade fui como visitante, porque o pessoal passava lá na minha casa, fazia estudo e tal, e eu aceitava, eu tinha o desejo, né, de ouvir a palavra, e resolvi conhecer. Fiquei frequentando durante um ano, cheguei até a me batizar, mas, infelizmente, ou digo felizmente, não fiquei. E fiquei mais um ano desigrejada, né? Sem a presença de Deus. E aí, uma vez que, querendo ou não, você, ainda que não fosse a denominação que realmente eu tivesse me identificado, você sente, sim, o desejo de estar na presença de Deus. Até porque eu não tinha uma vida, vamos dizer assim, de festa, de balada, de curtição, de noite, nada disso. Sempre fui tranquila em relação a isso.
Mas aí eu tive um dia, um domingo, 3 horas da tarde, no mês de setembro, em Portão, eu fui na igreja de Portão. Me arrumei e fui. Entrei. Eu não tem como você não se emocionar, porque assim, foi um encontro maravilhoso, né? Quando eu entrei, estava uma moça, dona Marilene Obreira, ela estava fazendo a reunião do Caleb. Não dei risada, sabe? Você me chama de que eu estou no Caleb, mas foi uma reunião do Caleb às 3 horas da tarde. E a palavra foi muito forte. Eu só chorava, chorava. Foi um encontro maravilhoso. Eu me encontrei, eu lembrei do primeiro amor, lá com 12 anos. O mover do Espírito Santo, essa música, ela é a música, assim, da minha vida cristã. E então foi um encontro maravilhoso. Depois desse dia, com mais ou menos 2 semanas, eu me batizei e tive certeza que eu queria ficar na presença de Deus. Eu não tinha dúvida nenhuma que eu queria permanecer ali naquele lugar. E aí veio minha caminhada, né? Passando por algumas lutas, alguns problemas no casamento, até que chegou o momento que eu abri mão do meu casamento para realmente me dedicar e servir a Deus, porque dentro de mim tinha um desejo de estar na presença de Deus e eu não admitia que ninguém me enfraquecesse espiritualmente e que eu saísse da presença dele, porque eu era muito triste, eu me sentia muito sozinha, ainda com os filhos, com o marido, com minha mãe, mas eu era muito fraca, Me muito perdoe, fraca. me perdoe, Andresa, te interromper só um pouquinho, mas você era casada no papel, tudo certinho com ele? Não era Entendi. casada, era Porque, só realmente convivia junto com eles, morávamos por- juntos, não era porque, casada. porque minha pergunta, porque às vezes a pessoa pode achar que, sendo casada no papel, tudo certinho, apresentado no altar, teve algum problema? Não, então eu vou separar, porque isso está me atrapalhando com Jesus. Mas são situações diferentes. Na verdade, Sim, você tinha um empecilho na sua vida espiritual, porque não era um sim, casamento correto, não estava dentro do padrão bíblico, e você teria sim toda a possibilidade de abandonar e recomeçar, né, sim, uma nova vida sentimental, porque o que você estava vivendo já era algo errado, né, o pecado. Então, sim, sim. se você tivesse casado no papel, já seria diferente, né? A gente sabe que aí a gente teria de lutar até o fim, ainda que pudessem haver possibilidades de divórcio, mas não seria a primeira ideia, né? A primeira opção. Mas só para deixar claro aí para quem, né, Sim, acompanhar você aí depois. mas é exatamente isso. Eu cheguei a conversar com o pastor, né, quando eu realmente decidi, e realmente a questão, né, foi essa mesmo, devido a ser um relacionamento onde começou tudo errado, né, tudo errado, e eu já não aguentava mais, foi tudo um erro, né, do início a tudo, todo o processo. Então eu vi como uma grande oportunidade que Deus estava me dando e a palavra confirmou, né? E eu não senti, lógico, teve as questões com meus filhos, tudo, mas o relacionamento em si entre ele, né, marido e mulher, para mim foi algo que fez uma diferença imensa dentro de mim, na minha vida espiritual, né, como mulher, na minha vida sentimental. E isso não me atrapalhou na questão da minha decisão, não, o peso de estar na questão da separação. É lógico que quando a gente realmente tem um casamento no altar, abençoado, na presença de Deus, claro que o certo é você lutar e permanecer e com certeza perseverar, que ainda que seja ambas algum lado, tem algum problema, Deus vai te honrar, né? Vocês sim vão ser felizes, não indico que ninguém se separe, não. A minha questão foi diferente. Então, esse foi meu encontro, né, com o Senhor Jesus, e essa é a minha caminhada na fé, e estou aqui, e vou permanecer até o fim, né, a gente temos lutas constantes, mas eu tenho certeza que a vitória é certa. Em nome de Jesus, é isso aí. Então, a gente ouviu aí um pouquinho da Andresa, e agora vamos voltar aí para a nossa meditação, tá certo?
Eu quero fazer, pessoal, algumas considerações a respeito do que a gente meditou ontem. Espera aí, só um pouquinho aqui. Entre as coisas que a gente meditou ontem, que eu achei, inclusive, foi um texto muito rico, eu queria sintetizar, que como a gente falou sobre muitas coisas, talvez não tenha ficado claro, quer dizer, eu acho que não ficou claro o conteúdo espiritual principal que a gente teria para extrair daquele texto, né? Gênesis 6, do verso 1 até o verso 10. E uma das coisas aqui que ficou para mim, que eu pontuei, eu anotei aqui, vou ler aqui para vocês, seguinte: não importa até onde você confia em Deus, a tendência é você esfriar na fé. Com o passar do tempo, a gente vai perceber que a pressão do mundo que vai sendo exercida sobre nós vai nos levar a um esfriamento espiritual ou até um afastamento de Deus por alguma decepção ou por alguma demora em uma resposta que a gente esteja esperando em Deus. Então, uma das coisas que a gente tem que ter extremo cuidado é essa questão do tempo, tá certo? Com as experiências que a gente vai ter com Deus, há uma tendência a fortalecer a sua fé, fortalecer a nossa fé. Se a gente passar apenas um tempo sem que tenhamos experiências com Deus, dificilmente a gente vai permanecer, tá certo? O tempo não pode ser nosso inimigo, mas ele tem uma tendência a ser, viu, pessoal? Então, por isso, aquele que pensa que está de pé, vigie e cuide, faça de tudo que é necessário para que não caia. Persevere até o fim, mas saiba que você vai estar lutando contra o mundo e contra você mesma o tempo inteiro, tá? Outra consideração que eu achei aqui interessante. O interior do homem, o meu, o de vocês, da humanidade, é continuamente mal. Ainda que a gente esteja buscando a Deus, o nosso interior ainda é continuamente mal. Estamos sujeitos a um corpo, sujeitas, né, a um corpo que é altamente corruptível. O próprio Deus fala sobre a questão do coração, né, extremamente enganoso, desesperadamente corrupto, e a gente tem isso dentro da gente. A nossa alma é assim, ela tem essa tendência para o pecado, ela tem essa inclinação para as coisas ruins. Então, junta isso com o tempo, a tendência é que a gente caia, tá? Então, a nossa obrigação é, de fato, ainda mais sermos vigilantes, tá certo? Outra coisa, como a gente, dentro de nós, continuamente somos maus, né? Assim que está escrito no texto, eu estou sendo fiel ao texto, tá, pessoal? Somos somos maus, continuamente maus. Temos a necessidade de passarmos o menor tempo possível com a gente mesmo. Vou explicar. Se o que tem dentro da gente é continuamente mal, e a gente ficar dando ouvido, a gente vai acabar fazendo o que é mal. Percebam que Noé perseverou porque ele estava envolvido com Deus e envolvido também com a obra de Deus. Lembra que ele era um pregador? Lembra que essa história de ser um pregador vem de algumas gerações, inclusive antes dele? Ele estava sempre envolvido com as coisas de Deus. Então, uma das coisas que vai nos fazer
nos ajudar a permanecer de pé, não é exclusivo, mas é uma das coisas que vai nos ajudar a mantermos-nos de pé, é justamente a obra de Deus. Você está participando ativamente da obra de Deus, sendo dedicada. No momento que você está fazendo a obra de Deus, é um momento que você não está pensando nas coisas continuamente, mas é um momento em que você está pensando nas coisas do alto, pensando em ajudar o próximo. Lembra que Noé colocou Deus acima de tudo e cuidava dos seus de uma forma justa, de uma forma íntegra. Ele manifestava com aquelas pessoas, mesmo que injustas, ele manifestava-se como justo e íntegro, ele tinha o mesmo amor, o mesmo respeito, e a gente vai lembrar amor, o conceito dele não é um sentimento, é justamente você sacrificar o seu eu em prol do bem de alguém, tá? Então, ele fazia isso continuamente, isso fez com que ele permanecesse até o fim, tá? Bom, e pós-dilúvio ele ainda permanece mais 350 anos. Então, uma das coisas que eu gostaria de pontuar também, tá? Então, enquanto a gente estiver envolvido com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com a meditação na palavra, com tudo que nos remete a Deus, nós temos menos tempo para dar vazão ao nosso eu, que é continuamente mal. Outra coisa, Deus pode mudar os seus planos de acordo com os seus entendimentos, de acordo com a sua compreensão do que ele vê e de acordo também com os seus sentimentos. E a gente costuma falar muito da racionalidade, praticamente a gente tende a abolir os sentimentos quando a gente está falando sobre a fé. Mas a gente vai ver que no texto, Deus fica irado, entristecido, e ele toma uma atitude que, em princípio, não era a atitude que ele planejou. Desde o princípio, o homem era para ser imortal, mas agora ele decreta um tempo de vida para esse homem, né, um prazo para ele existir, e ele mostra que a misericórdia e a paciência de Deus tem um limite. Então, ele pode sim mudar os seus planos de acordo com os seus entendimentos e pensamentos. Bom, a gente viu no texto que ele mudou o plano dele, que seria para uma coisa boa, mudou aparentemente para uma coisa ruim, né? Ele acabou destruindo vidas, ele fez questão de destruir aquela geração, salvando-se apenas 8 pessoas. Mas ele também pode mudar, e quando ele decretar um juízo, né, um decreto de morte para alguém, para uma nação, a gente sabe também que, a depender do que ele vê e sentir daquela nação, ele pode determinar mudança de planos para ele. A gente vai ver isso no caso de Nínive com Jonas. Nínive, ela ia ser simplesmente destruída. Jonas vai lá, aquele povo se arrepende em 2, 3 dias, e aí Deus diz, não, essa galera aí agora vai viver para caramba, porque eu tive misericórdia deles. Eu percebi que o interior deles, o continuamente mal, está lutando com o desejo de eles serem melhores, de eles se converterem a mim. Então, Deus pode mudar sim, tá certo? Então, aquela pessoa que acha, Manassés, outro bom exemplo aí, Martiane, né? Um cara muito mal, o decreto dele com certeza não era de vida abundante, mas quando ele está perto de morrer, ele se converte, Deus salva ele, tira ele da aflição e com certeza salvou também a alma, tá? Então, Deus pode mudar seus planos. O poder do sexo jamais deve ser subestimado. É uma outra coisa que eu observei. Poder mesmo do sexo, né? Aquela sedução maléfica que existe. Não que o sexo em si seja uma coisa ruim, não, porque Deus mandou a gente fazer sexo pra caramba, diga-se de passagem, já que ele mandou a gente se multiplicar e não tem uma outra forma de se multiplicar se não for praticando o ato sexual. Então, aquela coisa é muito legal, é de Deus fazer sexo. Porém, quando está fora do padrão de Deus, fora do âmbito familiar,
né, fora do marido e mulher, isso tem um poder extremamente destrutivo. E a gente vai perceber que aquela geração que já era má, que Deus já não estava gostando, ficou muito pior quando entrou essa degeneração sexual. E isso fez com que Deus agilizasse o fim da misericórdia dele. Tá? Então, a gente não pode subestimar. É o que hoje a gente diz, que as pessoas não podem diminuir a questão sentimental. A vida sentimental tem que estar bem resolvida, tanto para solteiros como para casados. A vida sentimental tem que estar bem resolvida. Por quê? Porque existe um poder no sexo e que ele, se não for dentro do âmbito familiar, é extremamente deletério, destrutivo. Não devemos nos deixar guiar pelos nossos instintos. Eles, por exemplo, ali, os filhos de Deus, acabaram se permitindo guiar pelos próprios instintos, o desejo deles, por aquelas mulheres bonitas, e fugiram do plano de Deus, saíram do plano de Deus. Então, se a gente acabar se permitindo também nos guiarmos pelos nossos próprios instintos, fugindo do plano de Deus, a gente vai acabar fazendo o que é mal. Por quê? Porque o nosso interior é continuamente mal, tá certo? Então a gente tem que ter extrema vigilância e termos muito bem definido qual é o nosso propósito com Deus. Qual o propósito de Deus para com a gente? Qual o nosso propósito para com Deus? Né? Eu não vejo muitas alternativas, a não ser que tudo se sintetiza em ganhar almas. O nosso propósito com Deus, salvar nossa própria alma, ganhar o máximo de almas possível. Tá? Outra coisa, o Espírito Santo não faz todo o trabalho sozinho. Então, ele está fazendo sempre um trabalho de parceria. E aí a gente vai perceber que, se ele está perdendo espaço, ele se retira da sua morada. O templo de Deus, ou melhor dizendo, o templo do Espírito Santo, que somos nós. A gente vai ver lá que o Espírito foi retirado, Deus vai retirar o Espírito, tá certo? O Espírito Santo. E aí uma coisa que eu fiquei pensando, o Espírito Santo, ele precisa ocupar o espaço. Junto com o Espírito Santo, vem a vontade do Espírito Santo, os dons, o fruto, a obra. E ele tem que achar espaço dentro da gente para que tudo isso venha fluir através de nós. E se isso não acontece, se a gente, por exemplo, deveríamos manifestar o amor, fruto do Espírito, amor, mas acabamos fazendo a obra da carne, a inveja, a gente vai acabar ocupando um espaço dentro da gente com a inveja e tirando o espaço que seria do Espírito Santo. Eu coloquei aqui, eu escrevi assim, de uma forma bem grosseira. O Espírito Santo é espaçoso. Ele quer ocupar todo o espaço dentro da gente. E se a gente começar a ocupar o espaço que lhe pertence, pertence ao Espírito Santo, com coisas que a gente quer fazer, aí ele vai acabar simplesmente se restringindo, vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço para ele. Então ele vai cair fora. A gente sabe que essas coisas acontecem. Grandes homens de Deus que estavam na presença de Deus e hoje estão caídos. Grandes mulheres de Deus que arrebanhavam muitas almas para Jesus e hoje estão fazendo o trabalho contrário, arrancando almas dos celeiros de Deus e mandando para o inferno. Então, o Espírito Santo, ele não vai trabalhar sozinho, ele depende muito do homem e ele vai trabalhar em parceria. Então, e para finalizar, a misericórdia de Deus, como a gente já sabe, tem prazo de validade. A paciência dele vai chegando no limite, e quando chegar nesse limite, acabou, se esgotou, aí vem a sentença, tá certo? Não aproveitou,
a misericórdia, então agora você vai sofrer o juízo. Se vocês tiverem alguma coisa mais a acrescentar antes da gente dar continuidade ao texto, coisas que vocês acham que espiritualizando, tá, pessoal? Estou falando aqui dentro do contexto espiritualizando, não estou debatendo mais, questionando mais a palavra, tirando agora o conteúdo, como diz Lancida, né, trazendo para a nossa vida, trazendo para os dias de hoje, o que importa, o que ficou do texto, que a gente pode aproveitar. Alguém mais tem algo a acrescentar? Não. Então, beleza. Agora a gente vai continuar a meditação aí do texto, beleza? Gênesis 6, no verso 11. Vou pegar aqui. E a terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. São apenas 2 versículos, mas o texto faz questão de enfatizar 3 vezes a palavra corrompida. Tá? Não é à toa. Não está aqui escrito 3 vezes corrompida. Ele poderia usar qualquer outro nome, qualquer outra expressão. Ele usa a mesma expressão 3 vezes seguidas em apenas 2 versículos, enfatizando a degeneração que estava tanto o ser humano, e de uma forma tal que ele diz que toda a carne está corrompida. Quando eu imagino aqui, pessoal, toda a carne, não é tão somente os seres humanos. Então, os animais também estavam corrompidos. Sinceramente, eu não consigo imaginar bem de que forma os animais poderiam estar corrompidos. Não consigo. Mas ele deixa claro aqui que a culpa foi do homem. A corrupção do homem fez com que todo o resto fosse corrompido. Não sei bem como, tá? Mas é o que está aqui escrito. A terra estava corrompida, a terra, diante de Deus. E ainda que, ou melhor, deixa eu continuar. E a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra. Deus está observando muito de perto tudo o que está acontecendo. Ele não está lá longe, né, como a gente pode imaginar, lá nos altos céus e deixando tudo passar batido. Não está passando nada batido para ele, né? Eu acho que isso aqui fica muito claro. Ó. A terra estava corrompida diante de Deus, ainda que eles soubessem que Deus existia, não havia temor, não havia, o temor estava se esvaindo, tá certo? E eles estavam corrompendo a terra, destruindo a terra. A Martiane aqui está falando de zoofilia, eu não duvido, as aberrações sexuais poderiam sim estar acontecendo, e esse tipo de coisa poderia estar acontecendo, né? Mas não sei mais o que, sinceramente não sei mais o que, mas isso também poderia estar acontecendo, tá? E a terra estava cheia de violência, e aí a gente vai pensar em violência, a gente vai pensar em morte, vamos pensar em pessoas subjugando outras pessoas, pessoas maltratando outras pessoas, maltratando até os animais, maltratando a própria terra. Se a gente for avaliar hoje, a gente destrói a terra, né? Os animais, eles não produzem lixo, eles produzem dejetos, né? A urina, as fezes, e aquilo ali entra em decomposição, muitas vezes aquilo serve de adubo. O homem, nem as fezes do ser humano servem para adubo. As fezes do ser humano não servem para porcaria nenhuma, é só para poluir mesmo o meio ambiente. Se a gente for pensar, quando a gente vai comer, vai se alimentar, a gente produz mais lixo do que qualquer outro ser vivo na Terra. E aí a gente contamina ainda a nossa terra com essa produção de lixo, contamina o solo, contamina o lençol freático, contamina as águas. A presença do homem na terra realmente é extremamente deletéria, extremamente destrutiva. Então, é uma violência que se pratica contra, vamos dizer assim, o meio ambiente, contra o próprio planeta Terra, violência que se pratica também contra os animais. Pessoal, eu gosto muito de carne, eu sou carnívora, entendeu? Eu amo carne, churrascão, beleza. Mas se a gente for pensar friamente, não sei se vocês já viram criadouros de animais, né, abatedouros, criadores de
de aves, de porcos. A vida daqueles bichinhos é muito triste. Diferente do passado, né? Pega lá um pedaço de terra, joga o bicho lá, vamos começar a criar, dar alimento, eles têm o que comer, eles podem sair andando para lá e para cá. Não, esse tipo de criação hoje é em confinamento. Isso também é uma forma de violência. O bichinho cresce lá em meio metro quadrado e a obrigação dele é não andar para não consumir energia e é se alimentar para ganhar peso. Ainda toma hormônio, medicações estranhas para que ganhe peso rápido, para que ele possa ser usado no abate. A gente vai observar isso aí, não é legal. Os pintinhos, quando nascem, eles têm como identificar se o pintinho presta ou não presta para o abate no futuro. Nasceu com algum defeitozinho, alguma coisa, o pintinho é lançado dentro de um caminhão, dentro de um lugar, aquilo ali é tudo morto-vivo, entendeu? Morto-vivo é estranho dizer, né? Mas eles são jogados vivos para morrer sem nenhuma chance de defesa, sem nenhuma oportunidade, né, de tentar viver. Eles são realmente sumariamente abatidos. Então, quando a gente vai ver tudo isso, é violência. Vamos pensar em violência contra seres humanos, assassinatos, os estupros, né, a escravização. São algumas coisas que a gente pode citar, algumas, né? A pedofilia, acho que uma das piores coisas que a gente pode ter, umas piores formas de agressão, pedofilia, abuso de criança, tá? Então, é isso aqui que existe nos dias de hoje, que existia naquele tempo também, ou já estava começando a existir. Talvez não com a mesma intensidade que hoje. Hoje as coisas estão extremamente abundantes, né? A maldade se tornou abundante. Mas aqui já estava cheio de violência. E é esse momento aí que Deus realmente fica indignado. Ele está indignado. E a gente já viu sobre isso. Ele acaba ficando muito triste. Tem uma versão que não foi a versão que eu li ontem, mas talvez vocês tenham visto na Bíblia de vocês ontem, que Deus estava magoado. E aí eu parei para pensar, poxa, o que é mágoa? Quando eu fiquei magoada, o que eu senti? Desejo de vingança. Desejo de vingança por uma tristeza que alguém me causou, por uma ferida que alguém me causou. Deus estava assim, magoado com o homem. Ele tinha desejo de vingança pela ferida que o homem estava causando dentro dele. E aí ele decide, eu vou matar. E tudo bem, já falamos, Deus pode fazer o que ele quiser. Ele construiu, ele destrói. Ele criou, ele pode matar. Ele formou, ele pode destruir, tá? Então, tranquilidade aceitarmos isso aí. O que não pode acontecer é a gente tentar fazer o mesmo. Não temos autoridade sobre a vida, não temos autoridade para vingar. A vingança é dele, a vingança é do Senhor, tá bom? Então, diante disso tudo, Deus chega e lança o decreto: eu vou destruir a terra. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne, e aqui a gente vai ver também os animais, havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, por meio da carne. E eis que eu vos destruirei, que eu os destruirei com a terra. Esse é o juízo dele, esse é o decreto dele, e é isso realmente que ele vai fazer. A gente vai perceber uma outra forma de violência, eu não citei, que é justamente a violência de não adorar a Deus. Se a gente volta no texto aí um pouquinho, no capítulo 4, verso 6, vira aí uma paginazinha, verso 26, a gente vai ter aqui: e a Sete também nasceu um filho, e a ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o Senhor. Começaram, ok? Mas é aquilo que eu falei há pouco.
o tempo foi contra eles. Começaram, mas não continuaram. E a gente está vendo agora a terra cheia de violência. Mais uma violência que a gente comete é contra Deus no momento que a gente o nega, o despreza, né? Não guarda o temor para com Deus, não busca esse Deus, como lá está falando. Agora começamos, né? A partir daqui começou-se a invocar o nome do Senhor. E o que seria invocar o nome do Senhor? Eu fui atrás desse vocábulo para a gente entender melhor. E a gente vai ter o seguinte: invocar, dos termos que eu achei mais interessantes e que serve para o texto. Chamar em auxílio, suplicar ajuda, implorar. Então, a gente vai ver que através de Sete já havia sofrimento na terra, e com Enos, aí a gente já começa a perceber que o próprio homem não está suportando o que está acontecendo pelo afastamento, pela falta de conexão com Deus. E eles passam a suplicar a ajuda de Deus. Por que a ajuda de Deus? Bom, porque Adão já contou a historinha de que Deus formou tudo, e Deus era muito bom, e que teve o paraíso, e que era tão legal, mas enfim, foram expulsos, porque desobedeceram, e vem toda essa história. E aí, quando chega a Sete, passa isso também para Enos. Enos ouviu isso do próprio avô de Caim, ele sabia do exemplo que estava acontecendo, próprio avô de Caim, ó, próprio avô Adão, tá bom? E ele sabia também o que estava acontecendo com Caim, ele estava sendo ali instruído, aquela tradição oral, tá bom? Eles estavam desenvolvendo aquilo, então o entendimento, o conhecimento, as experiências estavam passando de geração para geração. Quando chega em Enos, aí ele deve ter percebido que aquela maldade era tanto tamanho, o que estava acontecendo na Terra estava tão chato, estava, sabe, não tem jeito. Bom, se foi esse Deus que criou tudo, a gente tem que imitar então Abel. E vamos fazer a mesma coisa agora, vamos invocar o nome do Senhor, vamos servir esse Deus e tal. E aí, então, a gente vai começar a ver a palavra de Deus, palavra, forma de falar, pessoal. Mas, de fato, o que ele fala é invocar a Deus. E invocar a Deus é pedir ajuda, pedir socorro, né? Não vou nem falar aqui necessariamente anunciar a palavra, ainda que a gente saiba que isso vai acontecer, vindo da linhagem de Sete, tá? E se a gente comparar o primeiro filho de Caim, Enoque, ele vira um símbolo de idolatria. Vocês concordam comigo? Porque Enoque vai ter uma cidade que é construída com o nome dele, é uma forma de idolatrar, de adorar aquele filho. Caim amou ter um filho, né? E ele, em vez de agradecer a Deus, ele começa a idolatrar esse filho, tanto que cria uma cidade com o nome dele, e por aí vai. Aí a perversão, o afastamento de Deus vai crescendo, criando corpo. Já o segundo filho, né, esse foi o primeiro filho de Caim. Pronto. O primeiro filho de Sete, a gente vai ver que é Enos, e ele vai fazer o contrário. Ele vai começar a buscar a Deus. O outro virou motivo de idolatria. Enos vai virar um exemplo de espiritualidade, de como desenvolver a espiritualidade com Deus. Bem bacana isso, né? Eu achei interessante a gente trazer isso, mas, enfim, vamos lá. Então, voltando aqui para o verso 13, Gênesis 6, 13, tá? Disse Noé, o fim de toda a carne chegou diante de mim, então mostrando que Deus, ele está prestando atenção a tudo, não tem nada passando batido, então, estou vendo tudo isso, e eu vou, pois a terra está cheia da violência por meio deles, e eis que vou destruir juntamente com a terra. Então, os animais da terra vão ser destruídos. Eu não vejo aqui ele falar de vegetação. Não sei se fica implícito que vegetação também vai junto, mas o que ele fala muito é de carne, né? O que fica mais claro é a carne, o problema é a carne. Não sei o que acontece também com a carne do mar, né? Os peixes, as criaturas do mar, que a gente entende também que são carne, né? A gente fala carne de peixe.
certo? Não sei o que acontece, mas as coisas do mar realmente são preservadas, e as coisas da terra, tudo que vem da terra, isso aí vai ser destruído. Ele não fala das plantações, mas fica subentendido, né, que se tudo vai ser submergido, tem plantas que não conseguem sobreviver com tanta água. E ao longo de um ano, a gente vai ver que o dilúvio, né, as águas até baixarem, vai levar um ano. Então, realmente muito tempo para que elas sobrevivam, mas ele faz questão aqui de chamar a atenção da carne, certo? Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás, ou calafetarás, por dentro e por fora, com betume. Aqui, pessoal, a gente vai fazer algumas considerações. Primeiro, Gomer, e talvez aí na sua versão pode estar cipreste ou até mesmo pinheiro, tá bom? Não tem uma tradução. Não existe na nossa realidade, na nossa atualidade, nenhuma planta que se chame Gomer, nenhuma árvore que se chame Gomer. Então, Gomer é a transliteração de uma palavra grega que fala isso, não fala o significado, fala o que o som dessa palavra, Gomer, pronto. Aí, algumas Bíblias foram originais. Eu tenho 2 Bíblias aqui, duas estão falando Gomer, uma está falando cipreste, tá bom? E não é, em princípio, o cipreste. Gomer é Gomer, e cipreste pode ser qualquer outra coisa, e essa é a única vez na Bíblia que a gente vai ter a palavra Gomer desse jeito aqui, tá certo? Sendo falada como uma planta. Vai ser a única vez. Talvez, de fato, fosse uma madeira muito especial, que foi perdida, tá? Depois da inundação, a gente não sabe, tá bom? E fica até difícil dizer se realmente seria o cipreste que o pessoal acha, porque o cipreste é uma madeira legal, e naquela região, por aquela localidade, o cipreste desenvolve bem, tem muitos ciprestes por lá, porém a gente está falando de uma realidade pós-dilúvio. A gente não sabe como mudou a geologia, a geografia e tudo mais depois do dilúvio. Então, tudo que existe depois em termos de plantas pode ser algo muito novo. Algumas plantas podem ter deixado de existir, o que eu acredito que aconteceu com Gomer. Tá? Então, isso também não vai mudar a nossa salvação, não vai interferir na nossa salvação, mas só para que a gente tenha esse conhecimento a respeito da palavra, tá bom? Não se sabe que planta é essa, e a primeira vez que aparece é aqui, e ela é dada uma ordem pelo próprio Deus para que Noé use essa planta, essa madeira, para construir a arca. Então, deveria ser uma madeira especial, bastante resistente à umidade e leve o suficiente, né, para manter aquele negócio todo flutuando. E aí ele fala, farás compartimentos na arca, né, e a betumarás por dentro e por fora. E aqui foi outra coisa, pessoal, eu estou com 3 versões, as 3 versões que eu tenho falam de betume. Existem versões que falam de resina. E vamos lá, vamos pensar que seja betume, para mim é o que parece mais lógico, que realmente seja betume. Porque ainda nos dias de hoje, nós usamos muito betume nas construções civis, tá? E aí o que acontece? Esse betume, a título de curiosidade, vocês pensam aí comigo. Ele é um hidrocarboneto. Ele tem a ver com petróleo. Ok? Piche, isso aí. Isso. Tem a ver com petróleo. Em sendo hidrocarboneto, ele é altamente tóxico. A longo prazo, ele causa câncer. Ele não tem um cheirinho agradável. Tanto é que, quando os romanos usavam o betume, eles chamavam o betume de esterco do diabo, pelo fedor que aquilo tinha. Eles usavam na ponta da flecha, acendia a flecha, né, e ia para a guerra lutar com os inimigos. Então,
tinha utilidade, e vários outros povos usavam para realmente fazer isolamento de ambientes, como aqui a gente vai ver, que é para isolar a madeira, para que a água não entre na arca. Então, o cuidado é tal que tem que calafetar por fora e por dentro. Mas só que é um material, pessoal, que é tóxico. E eles ficaram lá 1 ano presos dentro daquele negócio, com aquele fedor. Eu perguntei uma química, né? Fui tirar minhas dúvidas. Eu já tinha visto que o negócio não era legal, falei, não, mas talvez eu esteja vendo informações equivocadas, deixa eu perguntar quem realmente entende do assunto, e ela corroborou, ela falou, não, rapaz, é isso aí mesmo, são compostos que são deletérios para a saúde humana, médio e longo prazo, vai causar problema no pulmão, entendeu? Vai dar problema na pessoa e ela vai desenvolver um câncer, tal, beleza. Fora isso, 1 ano que eles passaram lá dentro com aquele piche, com aquele bitume, ainda teve o período em que eles estavam lá cobrindo toda a arca. Que quem pegou aí as medidas, né, da arca, 135 metros de comprimento, 50 de largura, 22,5 de largura, 13 de altura. Então, eles levaram bastante tempo, porque isso não é uma coisa pequenininha. Tá? Foram lá, levaram bastante tempo para calafetar, e 2 vezes, né? Por dentro e por fora. Então, eles passaram muito tempo com isso e não desenvolveram nenhum problema. O que tinha na genética deles? O que tinha neles que os protegeu dos males do betume? Ou o betume era algo diferente, não era o betume que a gente tem hoje, era de fato um outro composto, mas a palavra aqui, por 3 versões, falarem coisas equivocadas, eu acho difícil. As 3 versões são bem claras, falando sobre betume. Então, mais uma coisa aí de curiosidade para a gente. Que betume era esse que não prejudicou a saúde de Noé? Ainda que ele estivesse manipulando esse material, junto com seus filhos, talvez até as esposas também, né? E ainda que eles estivessem dentro da arca, junto com os animais, só tinha uma janelinha lá em cima, viu, pessoal? Não era aquele negócio que tinha um monte de janela, né? Que eles podiam respirar, tinha muita ventilação. Não tinha. Os caras ficaram meio sufocados com aquilo ali, os animais, e ninguém morreu. Então, é uma coisa da gente pensar. Até nisso, Deus guardou. A química que eu falei, ela chegou a falar, olha, com certeza, eles sofreram danos por ter manipulado esse material. Aí eu rebati, rapaz, o cara viveu mais 350 anos e morreu de velhice, não morreu de doença. Então, com certeza, esse material não fez mal para eles, tá? Mas, enfim, é mais uma curiosidade. E quando eu parei aqui, nessa questão da construção da arca, inevitavelmente, a gente espiritualiza a coisa. Só Deus isso. A gente espiritualiza a coisa e aí a gente vai trazer para a gente esse conteúdo. O que significa hoje em dia a arca? Fiquei até conversando aqui com o Marcelo. Pô, amor, o que seria hoje a arca? E, em princípio, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que a arca hoje é a própria igreja, né? Os templos, né? Que seriam onde as pessoas estariam seguras recebendo da palavra de Deus. E aí a gente evoluiu um pouquinho mais e chegamos ao ponto de que a arca, na verdade, seríamos nós mesmos. E o que eu achei interessante, nós temos que preservar o conteúdo que está dentro da arca, nossa alma, de modo que a gente tem que blindar tanto por dentro como por fora. E aí a gente, inevitavelmente, lembra do texto de Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus. Então, como é que a gente vai guardar o conteúdo dessa arca que nós somos e vamos blindar por dentro e por fora? Não tem uma outra forma a não ser, de fato, o Espírito Santo estando dentro e por fora
a gente ter a prática, as condutas que mostram o que está dentro. Então, abre aí o texto de Efésios 6. Todo mundo já abriu? É 11. Não entendi. É 11. A partir do verso 13. A partir do verso 13. Aí a gente vai ter o que são as armaduras. O que é a armadura, melhor dizendo. E o objetivo da armadura. Eu achei isso bem legal, né? Porque às vezes a gente fala da armadura de Deus e esquece o objetivo, e que é o objetivo que Noé vai sofrer. Vai passar, melhor dizendo, sofrer não, vai passar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E o dia mau vai chegar nesse momento para todas aquelas pessoas, para a humanidade daquele tempo. Qual é o dia mau? O dilúvio, tá bom? Não vai durar um dia só, mas enfim, é o dia mau daquela galera. E aí ele fala aqui, tomar a armadura. E eu vou entender, vou fazer essa correlação de que a própria arca era a armadura de Deus para o tempo de Noé. E aí vamos lá. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, ainda que venham as tempestades, o dilúvio. Imagina que, enquanto o dilúvio está acontecendo, enquanto aqueles mares estão agitados, imagina que a arca pode estar para lá e para cá, batendo nos picos dos montes, nos picos das montanhas, e ela permanece incólume, ela permanece sem nenhum agravo, ela permanece perfeita. Ela tinha uma resistência diferenciada. Até hoje, inclusive, a forma de construir a Arca de Noé ainda é usada para algumas embarcações. Tem alguns povos, algumas pessoas que ainda fabricam de acordo com o que está escrito aqui na Bíblia. Eu achei isso bem interessante. Mas, enfim. Então, é interessante que essa armadura, que essa arca, esteja suficientemente resistente. E a gente falou que a coisa é por dentro e por fora, né? Então, pronto. Então, a armadura tem que estar por dentro, é o próprio Espírito Santo. O que, que a gente vai manifestar por fora? O que, que o Espírito Santo vai nos auxiliar a manifestar por fora? E aí a gente vai ver. Estaremos cingidos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, tem que sair de dentro da gente verdade e justiça. Isso nos protege. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, fazer a obra de Deus, nos protege. Embraçando o escudo da fé, com as quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé nos protege. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus nos protege. O capacete da salvação, a gente vai entender que é tomar posse desse Espírito Santo, tomar posse, tá, da promessa de Deus, e isso vai resultar na fé. E aí os detalhezinhos, né? O armamento do Espírito Santo, o armamento da fé. Com toda oração e súplica. Armas da fé, oração, súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança. Então, a gente tem que estar vigilante e perseverante. E suplicando, né? E súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então,
ainda temos de estar manifestando o nosso amor ao próximo. Acabamos de ver aí o nosso companheiro de fé, o Tarcísio. Cara, ele está tendo uma recuperação transformadora e a galera lá do hospital está ficando mega entusiasmada com o que está acontecendo com ele. Eles entendem que é o poder de Deus. Quem foi que intercedeu por eles? Nós, a igreja, um bando de gente intercedendo. Nós paramos um tempo para orar por ele, sacrificamos tempos nossos para jejuar por ele, todas nós fizemos isso. E qual o resultado? Isso é o amor sendo manifestado pelo próximo. Para quê? Para que depois ele venha testemunhar o Senhor Jesus. Então, é isso aqui que está sendo dito também. Em Efésios, eu achei que isso era muito interessante, né, essas correlações para a gente trazer para a nossa vida. Então, nós somos também a própria arca nos dias de hoje. Agora, o conteúdo daquele momento era a preservação da humanidade. Eram só 8 pessoas, mas era para que aquelas 8 pessoas recomeçassem uma nova humanidade, tá certo? Hoje, o que a gente tem que preservar? O Espírito Santo, nós temos que preservar a nossa alma para que a nossa alma se multiplique. Como vamos nos multiplicar? Quando a gente estiver cuidando de outras almas, fazendo com que outras almas venham servir ao Senhor Jesus e sejam salvas. Tá certo? Então, nosso conteúdo tem que ser muito bem preservado. Qual é a forma de preservar? O Espírito Santo por dentro e por fora, a manifestação, fruto, dom, obras do Espírito. Beleza? Então, vamos adiante. Volta aí para o texto, Gênesis. Que faze para ti uma arca de madeira de golfe, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E esta é a forma em que tu a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a largura de 50 côvados e a altura de 30 côvados, que são aproximadamente essas medidas que eu passei para vocês. Cada côvado ela vai ter, em média, 45 centímetros. Né? O côvado é a medida aqui do braço até o dedo médio, tá certo? De um homem. Deve dar 45 centímetros. Eu não sei se o meu dá 45, não, mas é uma média, tá bom? Então, em média, o que nós teríamos de comprimento, 135 metros. Isso que dá para a gente imaginar o que são 135 metros, tá? A largura, 22 metros e meio, e a altura, 13 metros e meio. Algo considerável, um bom espaço. Se a gente for avaliar, fazendo aí as contas, a gente vai ter que a área interna dessa arca, deixa eu fazer as contas aqui de novo. Não, é isso aqui mesmo. Vai ser em torno de 3.000 metros quadrados, 3.037,5 metros, 3.000 metros quadrados. É uma área boa, bem interessante. E como aproveitar essa área se a gente tem ainda 13 metros de comprimento? Então, o que a gente vai fazer? Vai repartir em 3 andares. Então, um andar vai servir para colocar um tanto de animais, um tanto de cereais, né, os alimentos. No outro andar vai colocar mais alguma coisa, no outro andar mais alguma coisa. Então, realmente, esse espaço acaba sendo multiplicado. Tá? Esses 3.000 metros quadrados talvez acabe sendo dobrado. Então, ficam aí 6.000 metros quadrados, é espaço para caramba, para caber um monte de animais. Mas se a gente for pensar numa girafa, se a gente for pensar no elefante, se a gente for pensar aí no leão, são animais extremamente grandes, maiores até do que o próprio homem. Como é que tudo isso cabia lá dentro? Então, a gente vai pensar, pessoal, que provavelmente foi lá para dentro os filhotes, que eram pequenos, né? Então, ficava fácil de caber, ficava fácil de ajeitar ali, entendeu? Então, provavelmente, filhotinhos, tá? Um casal de cada animal. Mais para frente, a gente vai ver que dos animais limpos, eles eram 7 casais. Dos animais imundos, apenas um casal. O que são animais limpos? São aqueles animais
que podem ser usados para sacrificar a Deus. Tá? Um boi, o próprio cordeiro, né? O cordeiro não, a ovelha. Então, esses animais podem ser sacrificados. Então, leva 7 deles. Por quê? Porque quando for sacrificado, não vai fazer falta para que eles se multipliquem. Então, eles vão poder continuar crescendo, né? Vai ter que surgir um novo rebanho de tudo. Eles vão poder continuar crescendo e Deus vai poder ser adorado de qualquer sorte. Tá bom? Mesma coisa a gente vai ter para os animais, isso aí depois a gente vai ver no capítulo 7, certo? Então, vamos lá. Uma janela farás para a arca, e em um côvado a acabarás em cima. Então, imagina o negócio com uma janelinha, gente. Eu morria sufocada lá. Uma janelinha, ainda com fedor do betume lá no juízo. Não sei. Enfim. E a porta da arca colocarás em sua lateral. Então, do lado, aí vai ter a arca, ou vai ter a porta, e só uma porta. Entrada e saída, uma porta. Lhe farás com andares, inferior, segundo e terceiro. Então, aquela história que eu falei, né? O primeiro, segundo e terceiro pavimento, para justamente poder acondicionar tudo certinho. Ter espaço para tudo. E eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra. Em outra versão aqui eu vi, eu mesmo... Cadê? Peraí, rapidão, 17. Volta aqui. Às vezes eu me perco aqui nas Bíblias, mas... Em outra versão aqui, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra. E aí, quando a gente vai imaginar em derramar, não tem outra forma de imaginar. É algo que vem de cima para baixo, beleza? Vou derramar. Vai ser de cima para baixo. Então, quando ele fala desse derramar, é que finalmente os céus vão dar sua chuva, que até aqui não choveu. E aqui, nesse momento, é que vai começar a chover, tá bom? Então, na outra versão aqui. E eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne, em que há sopro de vida, ou fôlego de vida, debaixo do céu. E toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto. Eu acho que aqui é o primeiro pacto que está sendo feito entre Deus e o homem. Beleza? Então, Deus está fazendo um pacto com Noé, uma aliança, tá bom? Essa não vai ser a aliança mais importante. A primeira aliança, mas a mais importante vai ser com Abraão. E depois vem a aliança mais importante, que é a aliança através do Senhor Jesus, tá? Então, contigo estabelecerei o meu pacto. E tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Então, quando Deus revela para Noé a história do pacto, da arca, né? O momento, a história não, o momento em que tem que ser construída a arca, já existem os filhos de Noé. E esses filhos já têm suas mulheres, tá certo? E toda coisa vivente, de toda a carne, 2 de cada espécie, né? De cada animal, 2 de cada espécie. Tu trarás para dentro da arca, para guardá-los vivos contigo. Eles serão macho e fêmea. Não faz sentido trazer 2 cães, tem que trazer um cão e uma cadela. Por quê? Porque depois eles têm que se reproduzir. E a gente vai imaginar aqui, para caber tanto bicho, né? Esses bichos têm que ser pequenininhos, senão não cabe dentro da arca tudo isso. Então, vamos pensar em serem filhotes. De ave segundo a sua espécie e de gado segundo a sua espécie.
de toda coisa rastejante da terra, segundo a sua espécie. A cobra, bichinha, cobra vai ser salva aqui. 2 de cada espécie virão a ti para guardá-los vivos. E essa parte do virão a ti significa que a Noé não vai ter o trabalho de sair correndo atrás desses bichos, né? Fazer um safari e sair correndo atrás dos bichos. Não, não vai precisar fazer isso. O próprio Deus vai enviar esses animais no devido tempo para dentro da arca. E tomarás para ti de todo o alimento que se come, e o ajuntarás para ti, e será por alimento para ti e para eles. Então, pessoal, aí no verso 21, a gente vai ver, né, que toda a provisão necessária para que Noé, sua família e os animais sejam alimentados, toda a provisão necessária para que eles sejam preservados durante esse período, vai ser abastecido. Eu imagino que para passar um ano, né, a gente vai perceber que o dilúvio, eles vão ficar dentro da arca durante um ano, tem que ser algo não perecível. O que poderia ser não perecível nessa época que eles usavam? Aí a gente vai pensar logo em grãos, né? Trigo, cevada, fazer pão. Então, lá dentro eles podiam até fazer uma fogueirinha, né? Deveria ter lenha para queimar. Eles não tinha como eles comerem aquele negócio no cru. Muita coisa a gente pode subentender ou até mesmo supor. Não temos muitas certezas, né? O texto não é claro, então tudo que a gente falar é meio que suposição, certo? Mas ainda que Noé tivesse sido preservado, ainda que Noé esteja sendo protegido, guardado por Deus, ainda que ele esteja sendo visto como um profeta no seu tempo, a vida dele não foi fácil não, pessoal. Foi um sacrifício à parte. Ele ter que guardar a sua casa, guardar aqueles animais, né, tomar conta daquilo, criar a arca, né, construir a arca. Quem fez foi ele, a família ajudou, beleza, mas estava tudo na mente dele, Deus falava com ele, não falava com os demais. Então, era um sacrifício à parte. Esse homem não teve uma vida lá muito fácil, não. Sem falar que ele foi rejeitado pelas pessoas daquele tempo, né? A gente vê um pouquinho lá na novela, as pessoas deveriam chamá-lo de maluco, como é que você está construindo uma arca no deserto, aqui nem chove, nem tem chuva, de onde é que você vai tirar essa ideia? Eu acho que o conceito, inclusive, de chuva nem deveria existir, não havia chuva, tá? Então, ele foi muito ridicularizado. Coisas que, diga-se de passagem, a gente vive no nosso dia a dia. Quando a gente chega, se aproxima do nosso familiar, se aproxima dos amigos, dos nossos colegas de trabalho, e aí a gente vai falar de uma experiência que a gente teve com Deus, ou vamos anunciar Jesus para eles e falar das experiências que eles mesmos podem ter com Deus. E o que a gente vai perceber são essas pessoas rindo da nossa cara, fazendo pouco, nos humilhando, criticando. Ah, você está nessa igreja. Ah, você está fazendo isso. Você usa a sua fé. Você age a sua fé. E você acaba sendo ridicularizado por isso. Isso deixa muitas pessoas, né, cristãos que estão começando a sua caminhada, podem ser facilmente destruídos nesse momento. Então, comentei aqui com algumas de vocês, hoje de manhã, sobre um senhor que se batizou há pouco tempo. Ele demorou de tomar atitude e hoje eu entendo por quê. Porque ele tinha receio do que as pessoas iam falar a respeito. E depois que ele tomou atitude, ele se batizou, ele sente que algo dentro dele mudou. Ele sente que isso foi extremamente positivo para ele, mas ele ainda não tem coragem de falar que ele assumiu Jesus para a família. Ele não tem coragem de falar que assumiu Jesus para um colega de trabalho, para um amigo.
Uma pessoa dessa ainda está fraca na fé. Exemplo, ela devolve o dízimo. Aí a família ouve. Aí vai começar a dizer, você está devolvendo dízimo para aquela igreja? Para aqueles pastores ladrão? Aí começa a massacrar. Aí o cara tá com a mente fraca, primeira coisa que faz, se afasta da igreja. Então, nesse momento, a família não vai ter um papel positivo. Ele está fazendo tudo certinho, ele está fazendo o que agrada a Deus, mas ele não está tendo apoio das pessoas. Isso pode fazer com que ele se afaste de Deus, entendeu? Então, Noé, ele foi realmente um símbolo de resistência, tá? Então, a gente vai imaginar que houve aquela humanidade inteira, não faço ideia de quantas milhões de pessoas existiam, mas com certeza já estava na ordem de milhões. E de milhões, pessoal, de milhões, só um se salvou. Só um, só Noé. Os outros foram porque era família e Deus queria agradar Noé, mas só foi um. E a gente vê que Noé foi salvo pela fé, não foi porque ele era perfeitinho, né? A gente já viu, ele foi salvo pela fé, não necessariamente porque ele era perfeito, ele não era perfeito. Então, é incrível, ele realmente sofreu muito. Estar dentro daquela arca, para mim foi um sofrimento também, não foi uma... Tudo bem, ele estava sendo salvo, estava sendo bacana, mas foi um sofrimento. E ao que eu comparo também aos dias de hoje, a gente está assumindo nossa fé, assumindo as nossas práticas de fé, fazendo aquilo que a gente acabou de ler em Efésios 6, tá certo? Buscando preservar nossa alma, nos enchendo do Espírito Santo e praticando tudo aquilo em conformidade com a vontade de Deus, e as pessoas ao nosso redor criticando. E a gente tendo de perseverar, dia após dia. E às vezes essa perseguição parte da nossa família. E a gente tem que amar esse familiar dia após dia. E querer o bem dessa pessoa, ainda que ela nos rejeite e nos maltrate. Então, a vida do cristão realmente é dura, é solitária, mas tem boa paga. O bacana é isso, que tem recompensa, que tem galardão, que tem salvação. Vale a pena passar por tudo isso. Vale a pena passar por tudo isso. Ok, pessoal? Então, é isso aí que a gente tem para hoje. Alguém tem algo a acrescentar? Alguma dúvida? Algum entendimento que vocês tiveram que não foi colocado aqui? Aliás, a gente não fechou com o último verso, né? Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Então, a gente vê a... Obediência. Até o fim. Até o fim, entendeu? Em tudo, ele obedeceu a Deus até o fim. Até de dar uma de maluco e construir uma arca no deserto. Aí, falei com vocês, né? Fiquei aqui cogitando quanto tempo levou para que essa arca fosse construída. Pessoal, a gente não tem, a Bíblia não é clara, não tem um prazo, né? Noé, ele cita ali que Noé recebe a primeira... Vou pegar o texto, que vai ser lá no final do capítulo 5, tá certo? E Noé tinha 500 anos de idade, e Noé gerou Sem, Cão, Jafé, e logo depois ele recebe a ideia de que ele tem que construir a arca. Mas quando ele entra na arca, ele tem 600 anos. Então, há um lapso de tempo de 100 anos. Não significa que, de fato, ele recebeu essa mensagem quando ele tinha 500 anos, não significa que recebeu com 550, não é clara, a Bíblia não é clara. Mas nesse espaço de 100 anos, ele recebeu a mensagem, ele constrói, ele conclui, e com 600 anos ele entra na arca. Isso aí é a única coisa que a gente tem de certo. A arca pode ter levado décadas, alguns anos, e talvez até os 100 anos, mas é pouco provável, né? Era só uma arca, não era também tudo isso. Martiane, pode falar. Estão dando para mim ouvir direitinho? Beleza, pode falar.
duas coisas que eu queria falar, né, pontuar, que me chamou a atenção foi o que falou por último aí, a obediência, né, e a confiança, tá? Por que a confiança? Porque, como a gente bem sabe, ele estava no meio de uma geração que estava corrompida, a gente viu isso aqui. Então, de repente, do nada, vinha alguém e falar, olha, Deus vai destruir essa geração. Então, quem está de fora, tipo, vai receber isso como algo muito louco. Tipo assim, esse cara não está bem, né? Esse cara, eu acredito até que ele colocou a vida dele em risco, né? Ele colocou a vida dele em risco, porque essa geração corrompida, então a gente já imagina que era uma geração capaz de tudo, né? Uma geração sem limites, sem limites. E a Bíblia não fala, mas eu imagino que em alguns momentos algumas pessoas devem ter feito algo contra ele, né? Judiado dele de alguma forma. A Bíblia não fala isso, mas a gente tem passagens na Bíblia que falam de profetas, de homens de Deus, que eles sofreram, né? Eles apanhavam em algum momento por levar a palavra de Deus, por contrariar aquelas pessoas que estavam vivendo de uma forma desregrada, né? E eu acredito, né, a Bíblia não fala, mas eu acredito sim que Noé, ele sofreu sim fisicamente. Ele teve sim esse sofrimento físico, né, na carne. E a questão da confiança, porque foi o que a senhora falou sobre o betume, né, de ele ser um pouco, de ser tóxico, assim, digamos assim. E eu não sei se Noé tinha esse conhecimento disso, né, do betume ser tóxico. Eu não sei se ele tinha o conhecimento, mas ele teve que confiar em Deus em duas partes, né? Dessa de levar a palavra de Deus, que eu acredito que enquanto ele fazia arca, em algum momento ele deve ter dado toque para as pessoas lá, né? Olha, Deus vai destruir, não sei o que, se arrependam. Eu acho que ele deve ter feito isso, né? A Bíblia não fala, mas eu duvido muito que uma pessoa esteja com um poder nas mãos de definir toda uma situação e ela seja egoísta, né? Eu acredito que Noé não foi esse tipo de pessoa, ele foi sim, pregou em alguns momentos para aquelas pessoas, né? E ele confiou nessa parte do betume, porque imagine ali todos os dias ele mexendo com aquela substância que era tóxica à saúde. Não sei se ele tinha esse conhecimento, não sei se as pessoas daquela época tinham conhecimento, mas eu vejo isso como uma forma de confiança, né? Porque Deus pediu aquilo, então era aquilo que ele tinha que fazer. E a obediência é isso, todos os detalhes da arca, ele foi passo a passo, ele seguiu passo a passo, né? Porque já pensou de que adiantar ele pregar para aquela geração, né? Olha, eu vou construir a arca, porque vai vir um dilúvio aí, vai vir um dilúvio aí. E, de repente, na hora de preparar a arca, pronto, ele não segue a risca, o tamanho de cada coisa, né? As medidas. E aí, tipo, como que ia ser? E ele ia acabar, né? Junto com o dilúvio. Não ia servir de nada, né? Ele tá ali e não seguir aquela obediência. E por mais trabalhoso que foi, porque eu vejo que foi algo muito trabalhoso, né? Ele demorou muito tempo construindo aquela arca. E eu não fiz as contas, né? Com quantos anos exatamente ele tinha. Eu me passei aqui. Quantos anos ele tinha quando ele estava construindo a arca. Mas isso exigiu dele um sacrifício físico também, né?
ele teve que se predispor a isso, né? Lidar com o cansaço. E eu queria trazer isso para os dias de hoje. Às vezes, para a gente fazer a vontade de Deus, a gente tem que ir, sim, totalmente contra a nossa vontade, né? A gente tem que ir contra... É uma luta, né? Uma guerra, né? Física, mental e espiritual, né? Porque como a gente viu, a luta ela é espiritual, a gente já viu, acabou de ver aí, né, em Efésios. É uma luta mental, como a senhora também falou aí, né, de a gente estar só com a gente mesmo, tem aquela guerra que a gente passa. E é uma luta física, porque às vezes nem sempre a gente vai estar com vontade ou com disposição de fazer as coisas, mas a gente tem que renunciar. E eu vi, e me chamou a atenção essas duas coisas, né? A obediência e a confiança. E é isso aí. Beleza. Só reiterando aí o que você falou a respeito dele ser um pregador, se a Bíblia fala ou não fala, sim, a Bíblia fala. A gente leu ontem em 2 Pedro, tá? Fala que ele era pregador, ele era pastor, tá? Ele anunciou, sim, que o dilúvio estava vindo e ele anunciou que o final dos tempos para aquela geração estava terminando. Por quê? Por causa da maldade deles. Então, aquele povo não foi pego despreparado, desavisado, melhor dizendo. Despreparado foi pego, sim. Não foi pego desavisado. Eles foram alertados sobre a necessidade que eles tinham de se corrigirem com Deus, de se consertarem com Deus. E eu estou recebendo aqui, eu procurei uma outra química, né, para a gente falar mais sobre betume. Aí ela respondeu aqui, ó, o betume faz muito mal ao sistema respiratório, mas como na época, essa daqui é cristã, mas como na época era o que tinha, acredito que Deus fez o milagre de não deixar prejudicar os pulmões de Noé, dele e da família. E aí ela coloca assim uma observação: imagina o cheiro da arca, porque realmente o betume é macabro, velho. Então, aí a gente vai perceber que é um sofrimento à parte. Ele estava assim sacrificando. Então, os homens de Deus, as mulheres de Deus que querem realmente compromisso com Deus, sacrificam. Eles sacrificam em tudo. Ele está aqui sacrificando a vida dele. Ele poderia estar lá vivendo a vida dele, já que ele era reto. Ele estava com a salvação garantida. Mas ele foi ter o trabalho de pregar para outras pessoas, ele teve o trabalho de obedecer a Deus em tudo, foi preservado, tá certo? Mas ele sacrificou, tá? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa mais? Vou só complementar um pouquinho aí do que a Martiane. Quando ela comentou que se Noé, ele não, que ele não foi egoísta, que sim, que ele teria pregado para as pessoas e tudo. Sim, eu acredito, até porque, imagine, o Senhor estabeleceu uma aliança com ele. Então, se ele confiava, se ele era obediente, ele cria plenamente na promessa, né? Nessa recompensa. Então, trazendo por dias de hoje, né? É a nossa recompensa. Todo o processo que nós passamos na nossa caminhada de fé, todas as nossas dificuldades, mas nós crendo na obediência, na perseverança, e quando a gente tem o Espírito de Deus e temos uma aliança com Ele, é isso que nós passamos para as demais almas, quando nós estamos evangelizando. Nós não somos egoístas, pelo contrário. A nossa maior felicidade e prazer é mostrar exatamente para elas o que vamos ter, o que vamos ganhar, a nossa recompensa, mesmo passando por todas as dificuldades, as tribulações, mas que temos uma recompensa maior do que tudo isso aqui na Terra. Sem sombra de dúvidas. Adriana? Para mim, o que ficou, né? Se a gente observar,
Eu vou falar assim, para mim, para dentro de mim, o que Deus falou comigo através desse versículo em diante. Arrumar a casa, deixar tudo organizado, deixar tudo pronto, né? Como você colocou aí, nós somos a arca. Então, dentro de nós, não tem que haver conflito, né? Temos que estar sempre com a nossa vida espiritual organizada. Se há algo que está nos afligindo, se esse dilúvio para a gente chegar naquele momento, a gente perde a salvação. Os filhos de Noé teve o privilégio de ter a salvação por causa da fé do pai. Mas se o pai dele não tivesse essa fé, eles tiveram esse privilégio, mas não andaram corretamente depois do dilúvio. Então, eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Eles tiveram um ano inteiro, né, vivendo, vendo, né, a plenitude de Deus. Qual é a plenitude? Aquela chuva, aquela água, tudo, eu não sei se a palavra é submergindo, tudo inundado, nenhuma alma vivente, somente aquelas pessoas que estão ali dentro da arca. E aí, quando sai, pratica o mal. Então, é isso que a gente tem que avaliar na nossa vida. Como é que nós estamos vivendo? Né? Se esse dilúvio que acontecer, porque o dilúvio pode ser um problema, pode ser uma aflição, e aí a gente tem que estar preparado espiritualmente. Então, isso falou muito forte comigo, que eu já tinha lido esse capítulo antes, e ele me remeteu a várias outras coisas, menos a isso. Então, hoje eu sempre lembro do pastor André, que ele fez um propósito com a gente sobre o pano de saco, não sei se Lília lembra. E um dia eu não estava aqui na Bahia, eu estava lá em Sergipe, e ele mandou um áudio para mim e disse: arrume a casa, deixe a sua casa arrumada. Então, isso é muito forte. Eu acho que cada pastor que passa pela nossa vida, ele deixa um legado, ele deixa algo em que uma hora ou outra a gente sempre lembra, uma hora ou outra aquela pregação vem e fala, na hora você está, olha, lembra disso que eu falei, porque nunca é o homem que fala com a gente, e sim o Espírito Santo. Então, a gente tem que estar com a nossa casa arrumada, a nossa vida espiritual. Nós vamos agora passar pela fogueira santa. O que é que nós estamos querendo no altar? Né? Tá muito forte essa fogueira santa, não sei se... para mim, né? Tá muito assim, uma coisa assim de você estar se preparando, porque o mundo que nós estamos vivendo em 2021 não é o mesmo de 2020, não é o mesmo de 2018, 2017. É um ano que a gente tem que estar com a nossa vida verdadeiramente no altar. A Lília falou aí, a gente caminhar com Deus, estar com Deus. E quando o ser humano está em conflito com ele mesmo, o Espírito Santo não está habitando nele. E quando a gente tem que ter dentro da gente esse propósito de ter uma ligação com Deus. Eu, inclusive, até mandei o comunicado errado para o grupo errado. Era para mandar para o grupo EVG, mandei para o grupo da gente, 3 horas da manhã. Aí eu fiquei, depois eu falei com o pastor que eu tinha orado. Assim. Então, são essas coisas que a gente tem que ver. Sacrifício, armadura, essa parte da armadura, a gente tem que fixar isso na nossa vida. A nossa armadura, a gente pensar, pô, Lília, tem hora que a gente pensa assim, não é me engrandecendo, que eu não estou aqui para isso, mas você trazer uma palavra para a gente, se a gente for analisar,
passar o betume por dentro e por fora, porque o que a gente tem dentro vai transparecer para o lado de fora. Então, se você tem aflição dentro de você, você vai transparecer essa aflição. Então, como é que você vai levar a palavra de Deus a alguém se você não tem aquilo para você? Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar prostrado no altar, porque é o altar que vai nos edificar. E a nossa família, por mais que ela não veja na gente, às vezes, a diferença, Deus vai nos justificar. Porque Deus, ele sempre vai mandar alguém para fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Porque o nosso familiar nunca vai olhar para a gente com olhar positivo, sempre vai ficar procurando o negativo. É a mesma coisa quando a gente vai olhar para Noé. Noé era um pregador, ele levava a palavra. Porque se Deus achou graça nele, é porque ele tinha algo que agradou a Deus. E a família dele foi salva por causa dele, não por ela. Mas hoje a gente sabe que a salvação é individual. A nossa família não pode ficar esperando que vai ser salva por quê? Ah, não, porque minha mãe ora, porque minha irmã ora, porque minha tia ora. Não. Deus vai dar o livramento, vai dar dando as oportunidades, mas todo mundo vai ter a sua colheita. Então, uma hora a gente não vai estar mais aqui, e uma hora eles vão lembrar, poxa, olha, fulano de tal me disse isso, Beltrano disse aquilo. E sempre vai ter, eu tenho isso comigo, sempre vai ter alguém que vai levar a palavra. Porque a nossa guerra maior não é para as pessoas que estão aí fora, é para a nossa família. A nossa guerra maior é para a nossa família. E eu acredito que a gente tem que tirar um pouco o nosso coração disso e guerrear pela família dos outros, porque Deus vai guerrear pela nossa. Então, era só isso. Muito obrigada, Adriana. Suas palavras foram tudo que eu precisava ouvir. E olha, complementando aí o que a Adriana está falando, ela deu agora um insight, aí o Espírito Santo usando a boca da gente aí, né? Deu um insight, assim, muito interessante. A família de Noé não foi salva, pessoal. Não foi salva. A família de Noé teve livramento. Por conta da intercessão de Noé, por conta da vida que Noé tinha com Deus, a família recebeu livramento, não foi salvação. Tanto que eles depois vão ter a vida deles com Deus, eles vão se desenvolver, né? A gente vai ver aí pós-dilúvio, e tem uns que vai dar para ruim, tem uns que vai dar para coisa boa, e por aí vai, tá certo? Mas, de fato, a salvação não foi conquistada por causa da fé de Noé. O livramento, sim. A gente não pode salvar a nossa casa. A gente pode falar com Deus, fazer nossos votos, nosso propósito, pedir para que Deus venha interceder. E aí Deus dá livramento para caramba para a nossa família. E vamos contar que Deus vai fazer com que eles sejam salvos, no sentido de que eles venham ter uma experiência pessoal com Deus. O Espírito Santo vai alcançá-los através, às vezes, nem da nossa boca, né? Porque a maior parte das vezes eles nos rejeitam, mas eles vão ter uma experiência com Deus porque nós estamos intercedendo. Alguma forma Deus vai dar para chegar ao coração deles. Agora, se eles vão ser salvos, vai ser por causa da própria fé que eles vão estar desenvolvendo. Eles vão ter oportunidades, porque nós estamos buscando. Então, a Adriana falou uma coisa aí, na hora que deu insight, a família não foi salva. Eles receberam livramento. Salvação já é outra história que eles vão desenvolver pessoalmente depois. Fala aí, Isis. Adri é maravilhosa. Saudade de ouvir Dona Cida. E me veio à memória uma palavra que o pastor Marcelo falou, da gente não buscar muito o porquê, mas o para quê. E aí eu, refletindo, junto com a fala de Adriana, para que essa história está sendo relatada na Bíblia? E refletindo sobre a vida dessas pessoas que estavam ao redor de Noé, vendo o trabalho dele diário, com certeza é um trabalho diário,
de construção daquela arca. E a nossa família, as pessoas que estão próximas da gente, também veem o nosso trabalho, a construção da nossa arca, que é a conquista da nossa salvação. Ver esse processo diário, e às vezes a gente passa como maluco. Eu me vi na rua hoje, em Portão, 6 e pouca da manhã na rua, sentadinha, esperando o transporte. Essa menina é maluca, fazer o quê uma hora dessa? Domingo, para a igreja, 6 e pouca da manhã. E com certeza essas pessoas viam Noé desse jeito. Esse cara é maluco, destruindo esse negócio aí, mexendo com betume quente. Para conseguir impermeabilizar, ele tem que ser quente, né? Aquecido. E todo esse processo, em vez de convertê-los, eles só o viam como maluco. Eles apenas o julgavam, apenas o condenavam, às vezes ficavam fazendo fuxico, mas não tomavam aquilo como exemplo. E a gente vê tanto isso. E aí eu imagino o dia do dilúvio, num lugar que só tinha tempestade de areia, e eles, com certeza, no primeiro momento falando, essa chuvinha, é isso aí que você disse que era dilúvio? Para que esse barco desse tamanho, com a chuvinha dessa? E o negócio piorando. E eles buscando justificativa. Eu gostei de raciocínio. E sim, e Noé, quando eles já estavam com água aqui pelo pescoço, e aí agora o jogo virou, né? Eu não era maluca. E só que é tarde para essas pessoas. O momento de arrependimento, o momento de conversão já passou. O momento da gente pregar, da gente levar o jornal, da gente convidar, vai passar. E assim como o dilúvio vai vir, Jesus vai voltar, porque é a promessa dele. E vamos ser salvos, e vai vir o arrebatamento, e vai vir o juízo final, vai vir. Como ver a chuva, pode demorar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, uma geração, mas vai vir. E a gente está se preparando, a gente está construindo a nossa arca. E as pessoas estão aí, expressivas, dizendo que a gente é maluco, e não estão se preparando. Vejo que é uma grande alegoria para os dias de hoje, tudo na cidade. Para o que a gente está vivendo realmente. Que os dias estão sendo abreviados, tudo está acontecendo, o povo está numa grande esperança de que vai melhorar, e a gente sabe que não vai melhorar, e só vai piorar. Isso aí realmente só está piorando. E as pessoas não se atentam a isso. Estão vivendo aí no automático. É isso. Verdade. Eu estava vendo a questão, né, dos tempos e o que significava, né, aquele momento em que fala no verso 3, né, Gênesis 6:3, quando fala, e o Senhor disse, meu espírito não contenderá para sempre, sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. E aí, aquilo que eu coloquei lá no grupo para vocês. Bom, na hora que ele fala que 120 anos, isso passou batidaço por mim. Eu imaginei que ele estava realmente reduzindo o tempo de vida da humanidade. Mas se esses 120 anos significava aquele prazo ali, né? Dali para 120 anos, aquela humanidade, aquele povo que existia, eles tinham 120 anos para se arrepender. Eles tinham 120 anos. Ele estava dando corda, né? A galera estava chegando a 1 milênio, praticamente, de vida. Olha, essa galera aí agora só tem 120 anos. Daqui a 120 anos eu estou mandando o dilúvio. Então, pode ser que isso tenha acontecido, desses 120 anos ser esse prazo. Pode ser, não fica claro, tá certo? E pode ser, sim, a redução da idade da galera, porque isso vai acontecer. E aí, falando dos tempos estarem piores e tudo mais, eu fui dar uma olhada, né, de curiosa, na média de vida das pessoas. E a média de vida mais alta, se eu não me engano, é do Japão. E as pessoas vivendo lá em torno de seus 80 e poucos anos, 89 anos. E aí eu fui ver as médias menores que a gente tem no mundo.
E aí eu vi Serra Leoa, né? Perdido lá na África, Serra Leoa. Vocês não vão acreditar, velho, a média de vida deles. Eu não acreditei, eu custei a acreditar. Só acreditei porque está lá escrito, né? Os caras pesquisaram. 38 anos. Sabe o que é você não chegar à maturidade? 38 anos, você está novo, pô. 38 anos, é a média. Só falta dois, meu Deus. Está quase empacotando. Mas aí eu fui olhar algumas estatísticas anteriores. De 2005, havia uma projeção para 2010 que Serra Leoa tivesse uma expectativa de vida de 46 anos em média. 46 está crescendo para o que é a África, aquele subdesenvolvimento, guerrilhas, fome, AIDS, né? Malária, o desgracê todo, dengue, ebola, né? Pronto, desgracê todo lá, 46. Então, a tendência seria isso crescer. Estamos falando de 2005. Quando chega em 2009, de 46 cai para 41. E 2020, que foi esse que eu vivi, 2020 não, 2019, que saiu em 2020, 2019, de 41 caiu para 38. A média de vida dessas populações, eu não acompanhei a galera alta, eu vi esses daí, que vivem lá na miséria. O que está acontecendo é que essas pessoas estão diminuindo o tempo de vida delas aqui na Terra. Mas aí a gente vai dar uma olhadinha, velho, na vida dessa turma. Qual é a cultura deles? Paganismo, rituais de candomblé, rituais de cultura afro, rituais que, na verdade, são de cultos pagãos, adoração a deuses que não é Deus. Então, são pessoas completamente desconectadas de Deus, afastadas de Deus, desligadas de Deus. Olha o resultado que dá. São pessoas que continuamente estão perdendo a oportunidade de vida. Continuamente. A gente está percebendo aí que, ao longo do tempo, existem nações como o Brasil, que a média de vida aumentou, ainda não é de 80 anos. O Uruguai tem uma média de vida maior que a do Brasil, viu? Olha só. Uruguai tem uma média de vida maior que a do Brasil. Mas estamos aqui pelo volta de 75, 77 anos. E a gente está crescendo. Por quê? A gente vai perceber também um crescimento, um desenvolvimento, né, um boom que está acontecendo no Brasil de pessoas que estão se voltando para Deus. Ah, então é coincidência? Não é coincidência, pô. Se você está dentro da obediência de Deus, você vai ter mais longevidade, vai ter uma vida melhor, com qualidade de vida melhor, você vai ter paz, você vai ser protegido, não vai ser atingido por uma bala perdida, né? Não vai ter uma doença grave, alguma moléstia assim severa, sabe? Umas desgraças assim que acontecem. Pode acontecer, pode, mas normalmente essas pessoas têm livramento, entendeu? A não ser que seja velhinho mesmo, aí já está na hora de descansar, então vai, morre e tal, beleza. Mas a gente percebe que a intimidade entre você está buscando a Deus, você está adorando a Deus, você está servindo a Deus, de acordo com os princípios da Bíblia, não de acordo com o princípio da sua cabeça, né? De acordo com os princípios bíblicos, e você perceber que a qualidade de vida aumenta, melhora, arrebenta. E enquanto que você é afastada de Deus, fazendo as coisas da sua cabeça, adorando falsos deuses, sua qualidade de vida diminui ao ponto de que você também vai ter uma morte prematura. Eu achei essa correlação aí interessante. Então, se esses 120 anos aqui do versículo 3 está dizendo que eles só têm 120 anos, né, para se consertarem com Deus, ou se a média de vida daquela turma ali vai começar a cair até 120 anos, e a gente percebe que realmente vai cair, essa galera está vivendo aí 900 anos, 800 anos, e agora eles vão viver 150, 170, 110, 80, 90, e vai realmente cair. Né? Então, sinceramente, não consegui fechar uma opinião definida sobre esses 120 anos. Pode ser até que seja realmente predizendo, mas Deus não anuncia o dia Ele não é normal ele anunciar o dia do juízo, o dia, entendeu?
entendeu? E aqui parece que ele está anunciando, então, né? 120 anos. E todo mundo sabe, toda a carne sabe. Bom, seja como for, é isso aí. Quanto mais aproximação de Deus você tem, mais garantia de ter uma vida melhor e mais duradoura. Quanto mais afastado de Deus, aí você vai sofrer. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém? Adriana? Acho que foi a Andresa, foi Isis que falou assim, porque Deus deixou escrito na Bíblia essa passagem de Noé. Eu acredito que ele deixou um referencial, família, que a gente nunca pode desistir da nossa família, que muitas das vezes a tendência é a gente deixar de mão, a gente não, né, porque essas são as pessoas que mais nos magoam, que mais nos atacam. Então ele deixou isso um exemplo para que a gente tem que sim sempre buscar o melhor para a nossa família, que nós somos os intercessores da nossa família. Perfeito. Tá valendo. Mais alguém? Não? Então vamos encerrar por aqui. Milene, você pode fazer aí a nossa oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, que maravilha ver o tamanho da tua misericórdia e da tua graça conosco. Quando meditamos nessa passagem, vemos o quanto a corrupção, o quanto o pecado distorceu o que deveria ser a sua imagem, a sua semelhança. E mesmo assim, por causa de um homem que caminhava com o Senhor, que buscava ser justo, que incansavelmente pregava, que buscava levar salvação, o Senhor não desistiu de nós. É muito amor, é muita misericórdia. E hoje nós temos o privilégio de meditar nesses homens que viveram momentos até que não tinham tanto da tua palavra, mas obedecia. E a gente conhecendo, se aprofundando, temos também, meu Pai, o privilégio de aprender mais de Ti, de desenvolver a nossa fé e levar, meu Pai, outras pessoas a desenvolver também. Despertar para que não desistam, para que não desanimem, porque a gente perseverando, meu Pai, o Senhor não vai desistir da gente em nenhum momento. Renova a nossa fé, nos sustenta, nos dá força, direção, para que a gente suporte. Como o Isis falou, tudo vai ficar ruim, a gente sabe disso. Quando a gente conversa com as pessoas ao lado, que a gente tenta dar uma palavra de esperança, dizer, vai melhorar, mas vai melhorar contigo, porque contigo sim há melhoria. A gente sabe que quando deixar essa terra, nessa terra estamos bem contigo, porque o Senhor nos sustenta, nos renova, nos guarda. E quando a gente deixar essa terra, meu Pai, a gente sabe para onde a gente vai, porque o Senhor Jesus preparou para a gente. A gente só está aguardando para chegar a essa morada linda e eterna. E a gente quer despertar a mesma vontade dos que estão do nosso lado, meu Pai. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na própria igreja também, meu Pai. Onde é fácil desanimar, porque os problemas estão vindo para sufocar. Mas nos renova, meu Pai, nos sustenta, nos dê sabedoria, para que a gente não desista de nós mesmos e nem dos que estão do nosso lado. Guarda-nos, nos renova também para que a gente esteja sempre à disposição aqui para aprender, para contribuir uma com as outras, porque é assim também que a gente vai desenvolver na fé e vamos continuar firme contigo, meu Pai. Muito, muito, muito obrigada, meu Senhor, por esse privilégio e que a gente continue firme. Estamos vivendo a fogueira santa, meu Pai, é um grande desafio. Precisamos que o Senhor nos direcione para que a gente veja o que precisa melhorar em nós, o que o Senhor quer que a gente entregue, qual é o nosso Jacó, para que a gente se torne Israel, meu Pai. Por mais que a gente veja, olhando para o passado, o quanto melhoramos, mas ainda há muito, meu Pai, ainda há muito. A gente está aqui nessa terra, então é porque ainda há muito a se fazer, há muito a que melhorar. Então, meu Pai, desperta em nós, nos mostre, nos dê a força para que a gente entregue a Ti e que a gente busque realmente a Tua bênção e a melhoria contínua, desenvolvendo a nossa salvação, meu Pai, que esse é o nosso foco. Eu tenho certeza que desenvolvendo a nossa salvação, alcançaremos os outros com o nosso testemunho, que é muito mais do que eu falar, mas é o nosso agir contigo que faz a diferença. Então, meu Pai, essa fogueira santa seja extraordinária para nós, que sejamos, meu Pai, verdadeiramente Israel, quando concluirmos
quando descermos daquele altar, meu Pai. Essa é a nossa fé, que a gente sacrifica o que precisa sacrificar para Ti, porque não é em vão, quando é sincero, quando a gente obedece. Muito obrigada, meu Pai. Guarda nos nosso sono, nosso deitar, nosso levantar, nossa semana, toma nossa família, todo o laço do passareiro seja destruído, meu Pai. Que nada venha prevalecer de mal na nossa vida, nem na nossa família. Os que estão hoje, agora, nesse momento, lutando, meu Pai, precisando de um sopro de vida, o sopro que vem do Senhor, meu Pai, que receba. Que o mal não venha com mais notícias ruins para nós, não, mas que venha um renovo, o testemunho de que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos salvando em meio a toda essa tempestade. Muito obrigada por ser conosco, meu Pai, com a nossa família. Amém. Ok, pessoal.